Boa tarde, pessoal. Para dar continuidade aos nossos estudos, essa videoaula será sobre o fascismo e o nazismo, nazifascismo. Eu vou fazer mais de um vídeo, ainda não sei quantos, provavelmente serão 2 vídeos, para debater um pouco sobre as características, as semelhanças, as diferenças, as causas e consequências de ambos os regimes. Eles têm várias semelhanças e algumas diferenças entre eles. Ambos surgiram no período de entreguerras, que é o período que compreende o final da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Esse período entre guerras ele é marcado pela crise do liberalismo, pela crise de 29 e pela depressão da década de 1930. Muitos países entram em crises econômicas, muitas pessoas ficam desacreditadas do modelo capitalista liberal, do modelo que tudo o mercado vai controlar. Muitas pessoas têm medo da Revolução Russa, da ameaça comunista que ela representava. Muitos antigos regimes conservadores estavam ruindo, então a gente tem esse pano de fundo aí para o surgimento desses regimes. Além do que também, esqueci de mencionar, a gente tem os fatos, as consequências que aconteceram após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes para a Alemanha, que impôs sanções, que arrasou ainda mais a Alemanha, que já estava arrasada por conta da guerra, impôs multa, impôs perda de territórios, perda de poder militar, enfim. São um pouco aí de um pano de fundo para entender a ascensão desses regimes. Agora, nesse primeiro vídeo, eu vou caracterizar o nazifascismo, quais as suas características e o que quer dizer cada uma delas. O primeiro ponto do nazifascismo é o totalitarismo. O que quer dizer isso? É a ideia de um Estado total, é a ideia de um Estado que controla a vida das pessoas e que os interesses do Estado estão acima dos interesses individuais, dos interesses e das liberdades individuais. Então isso seria o totalitarismo. Outro fator, segundo fator, o nacionalismo. A gente caracteriza o nacionalismo desse período como um nacionalismo exacerbado, um exagero nacional. Então, o bem supremo dos indivíduos era a nação. Então, as pessoas deveriam fazer qualquer sacrifício pela nação. Então, você tinha essa ideia da nação sobre tudo e sobre os interesses das pessoas. Outro fator é o partido único. Tanto Hitler quanto Mussolini, tanto o fascismo quanto o nazismo, eles abominavam a democracia, abominavam o liberalismo, eles abominavam as ideias iluministas surgidas no século XVIII, abominavam a Revolução Francesa e as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Corrigindo, o iluminismo é do século XVII e XVIII. Então eles abominavam isso, eles abominavam o pluripartidarismo, as ideias divergentes, eles diziam, na verdade, que isso atrapalhava o desenvolvimento da nação, que isso atrapalhava o progresso, e eles acreditavam num partido único, forte, que conduziria a nação ao progresso, que conduziria a nação ao futuro, certo? Eles eram anticomunistas também, como eu já citei aí, a pressão da Revolução Russa, que tomava toda a Europa aí, surgiu aí esse sentimento de anticomunismo. Tanto Hitler como Mussolini, eles abominavam a ideia da sociedade de classes, a ideia de divisão de classes. Eles não acreditavam nessas ideias, eles não congregavam com essas ideias. Eles pregavam o contrário disso, a união de classes. Eles pregavam que os burgueses e operários, os proprietários de terra e os camponeses deveriam de se unir para um bem maior que seria a nação. Outro ponto é o expansionismo e o militarismo.
uma das ideias de Mussolini na Itália. Ele queria que a Itália voltasse aos tempos gloriosos do Império Romano, né? O Império Romano, que foi o maior império da história, que anexou várias áreas da Europa. E Hitler, ele queria conquistar o espaço vital, que é muito dos espaços que foram tomados na Primeira Guerra Mundial, muitos dos espaços que foram tirados da Alemanha. Então, um defendia essa ideia do retomada do glorioso Império Romano, né? E o outro defendia o espaço vital. Outro ponto importante para a gente perceber, tanto que a gente percebe esses pontos nessa coisa, quando você pensa em nazistas, já vem Hitler na cabeça, é o culto à personalidade do líder. A ideia de líder supremo e a ideia do líder do partido, do chanceler, que foi Hitler, se confundia com a história da nação, se confundia com o próprio país. Ele tinha essa missão, Hitler era a Alemanha, ele tinha essa imagem do líder supremo. E o líder na Alemanha, que era conhecido como Führer, e na Itália, o Mussolini é o Duce. Então, tinha essa ideia do líder confundir-se com a nação. O que é ser o alemão? O que é ser o ariano, né? A raça superior? E dois pontos que existiam, tanto no fascismo quanto no nazismo, que se diferem de um de outro, é no caso do corporativismo, que ele é mais específico do fascismo, que se deu na Itália, e o caso do racismo, que ele é mais específico do nazismo, que se dá na Alemanha. O corporativismo, ele pregava essa coisa da união de classes, a união entre operários e burgueses, proprietários e trabalhadores rurais e camponeses, e ele pregava a questão da criação, os fascistas, né, o Partido Fascista, pregava a criação de corporações nas quais existiriam representantes tanto do patronato quanto dos trabalhadores e representantes do Estado para resolver os conflitos de classe, ideia diferente defendida pelo comunismo, pelos comunistas, que eles acreditavam exatamente o contrário. No comunismo lá, que eles tinham medo dessa ideia anticomunista de oposição de classe, exatamente o contrário dessa ideia de corporativismo, que é o que? Não é oposição de classe, é a cooperação entre classes, a cooperação entre estratos da sociedade. E o racismo na Alemanha, ele está muito pelo antissemitismo, que é o quê? É o ódio ao judeu, né? O judeu, como um povo próspero, ele era culpado das coisas ruins, dos caminhos errados tomados pela Alemanha. Então Hitler perseguiu os judeus, né? Hitler criou os guetos, que eram bairros judios. Hitler criou os campos de concentração, que eram campos de trabalho forçado e campos de experiências científicas e médicas, que matou muitos judeus. Muitos judeus foram perseguidos e mortos. Estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Foram mortos pelos nazistas, quer dizer. Então esse foi um pouco aí, essas foram as características do nazifascismo, com algumas diferenças e semelhanças entre os dois, há mais semelhanças do que diferenças, tanto que o fascismo vem primeiro e Hitler se inspira aí nas ideias de Mussolini para criar o nazismo, não exatamente criar o partido que já existia, mas para implantar na Alemanha. E num segundo vídeo eu vou discutir um pouco mais sobre as questões que envolvem essas duas correntes ideológicas e modos de governo que governaram a Itália e a Alemanha durante o período entre guerras, até o final da Segunda Guerra Mundial.